the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Começo por lembrar que o livro baseado neste podcast, intitulado precisamente A História Repete-se e escrito pelo Henrique e por mim, já se encontra à venda nas principais livrarias e sites livreiros nacionais. Hoje vamos falar de cerca de 500 mil de portugueses. 500 mil de portugueses que, há 50 anos, durante o processo de independência das antigas províncias ultramarinas, viram-se obrigados a partir precipitadamente das mesmas, sobretudo de Angola e Moçambique, rumo a um destino que estava mergulhado nas incógnitas e convulsões do PREC. A comunicação social portuguesa chamou-lhes então vários nomes, desde colonos a desalojados, passando por ultramarinos e refugiados. Por fim, acabou por vingar a designação de retornado, qualificação ambígua que distorce o fenómeno. É que muitos dos cerca de 500 mil de portugueses que, entre 1974 e 1977, entraram no país vindos de África, não tinham nascido em Portugal, nem sequer cá tinham vindo antes por uma vez. Para falarmos deste fenómeno e das histórias dramáticas de quem o protagonizou, convidamos a jornalista e editora Marta Martins Silva, autora dos livros Retornados e A Vida Nunca Mais Foi a Mesma e África para Sempre Minha, ambos editados pela Contraponto. Marta, bem-vinda, é um gosto tê-la no programa. Obrigada, o gosto é meu. Obrigada pelo convite. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Antes de passarmos à conversa, apenas umas breves notas de enquadramento deste tema. Os números não são exatos, mas, entre 1943 e 1974, e segundo o livro Retornados, terão entrado cerca de 400 mil portugueses metropolitanos em Angola e saído cerca de 235 mil. Para o mesmo período, terão entrado cerca de 165 mil em Moçambique e regressado cerca de 80 mil. Ou seja, a maioria dos portugueses metropolitanos que partiram para Angola e Moçambique acabaram por fixar-se nestes territórios. Em ambos os casos, partia-se com uma carta de chamada, sendo que a viagem marítima para Angola era, por norma, custeada pelos interessados, enquanto que a viagem para Moçambique era usualmente custeada pelo Estado. Este era, pois, um processo controlado, bastante diferente da imigração portuguesa das décadas de 1960 e 1970 para o centro da Europa, sobretudo para a França. A quando do 25 de Abril, viviam nas então designadas províncias ultramarinas mais de 500 mil de portugueses oriundos da então designada metrópole. Entre maio e junho de 1974, 9 mil portugueses deixaram Angola e 5 mil portugueses deixaram Moçambique. Esta era uma pequena percentagem dos portugueses com raízes metropolitanas que viviam naqueles territórios, pois a maioria continuava a encarar o seu futuro com uma expectativa positiva. Aliás, muitos destes portugueses eram favoráveis à autodeterminação e até à independência dos territórios onde viviam. No entanto, não tardou para que as expectativas iniciais se transformassem em apreensão. Em julho de 1974, um negro foi morto num bar de Luanda por um branco. Na noite de 10 para 11 de julho, descobriu-se no Moceco do Rangel o cadáver de um taxista branco. A partir de então, a tensão latente na sociedade angolana
emergiu em toda a sua dimensão e Luanda nunca mais foi a mesma. Entretanto, em Lisboa, o recém-empossado segundo governo provisório, liderado pelo coronel Vasco Gonçalves, decretava a Lei 6/74 de 19 de julho, que revogava os artigos da Constituição de 1933 relativos às ainda províncias ultramarinas e, cerca de uma semana depois, a Lei 7/74, publicada a 27 de julho, reconhecia o direito dos territórios ultramarinos à autodeterminação, incluindo a independência. Estes diplomas foram a base legal que sustentou o Acordo de Lusaka, assinado a 7 de setembro de 1974, entre representantes do governo provisório português, do MFA e do Conselho de Estado, e a Frelimo, representada por Samora Machel, e que apontou a independência de Moçambique para 25 de junho de 1975, e para os Acordos de Alvor, assinados em janeiro de 1975, entre Portugal, representado pelo seu terceiro governo provisório, e os movimentos FNLA, MPLA e UNITA. Este acordo, que nunca foi efetivo, previa a formação de um governo de transição quadripartido, fixando o dia 10 de novembro de 1975 para a retirada das autoridades portuguesas e o dia 11 de novembro para a independência de Angola. No terreno, o agravamento das tensões sociais e políticas, sobretudo nos territórios de maior importância, Angola e Moçambique, e o quase desaparecimento da autoridade do Estado, provocaram o início da partida dos portugueses de origem metropolitana. A maioria voltou para a antiga metrópole. Outros partiram para paragens diversas, como a África do Sul, o Brasil ou a Venezuela. Entre o verão de 1974 e o ano de 1977, chegaram a Portugal, por via marítima e aérea, cerca de 600 mil cidadãos portugueses. Mais uma vez, os números são apenas uma estimativa. Alguns vindos na célebre ponta aérea, organizada pela TAP entre 11 de agosto e 3 de novembro de 1975. Muitos chegaram com a expectativa de voltarem à África logo que a situação estabilizasse. Outros, mais pessimistas ou realistas, terão percebido que partiam para não mais voltar. Quase todos abalaram com pouco do que tinham. Deixaram as casas, os negócios, as propriedades, os carros, as contas bancárias, tudo resultado de uma vida de trabalho, quase sempre empenhado e construtivo. Em Portugal, foram recebidos por vezes de soslaio, apelidados de colonialistas e do inevitável epípeto de fascista. Alguns destes retornados, como ficaram conhecidos, não tinham parentes em Portugal, nem alguém que lhes valesse. Nestes casos, foram apoiados sobretudo pelo IARN, Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais, criado a 1 de abril de 1975, e instalados em quartéis, no Inatel, em pensões ou hotéis custeados pelo Estado português. Passados 50 anos, é difícil imaginar como um país a viver a ebulição do PREC e do verão quente conseguiu absorver centenas de milhares de pessoas que se espalharam pelas grandes cidades e pelas terras de origem. Desde então, os retornados integraram-se com maior ou menor custo em Portugal, refizeram as suas vidas e contribuíram para construir a nossa democracia e desenvolver a nossa sociedade. São tão portugueses como os outros, e as suas histórias merecem ser resgatadas do anonimato. E, depois desta introdução, passava a palavra ao Henrique para começarmos a conversa com a Marta. Bom dia, Marta. Olá, Henrique. Eu acho interessante, 50 anos depois, aliás, fez 50 anos da Ponta Aérea e quase ninguém a referiu assim publicamente. E a Ponta Aérea, para quem, como eu, estava cá e não tinha família lá, em lado nenhum, foi uma operação que, vista de agora, é extraordinária. Porque nós, no geral, olhamos para isto, e tal, os retornados. Primeiro, a palavra retornada torna-se pejorativa já depois de utilizada, porque ela não começa por ser pejorativa. Tanto que o Instituto, criado, chama-se Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais. Portanto, o que estavam a retornar eram nacionais, não eram propriamente pessoas
que viviam no... Bom, estrangeiros ou apátridas. sim, não eram nada disso. Número 1. Número 2. Essas pessoas que vieram e que nos números oficiais não chegam a 500 mil, embora possam ser muito mais, Sim. não há dúvida, mas nos números oficiais elas não chegam a 500 mil, integraram-se de uma forma diferente também. Quer dizer, houve aqueles que não se integraram, houve aqueles que eram, por exemplo, funcionários públicos, que tiveram logo o emprego na função pública, houve estudantes que passaram à frente dos nacionais, eu sou vítima disso, nas inscrições nos diversos cursos e nos diversos anos das faculdades onde vinham, fosse da Universidade de Lourenço Marques, fosse de outras proveniências, e que passavam à frente nas inscrições, mas também houve aqueles que foram totalmente desprezados e que eram acusados pelo poder de então, não é? Não nos esqueçamos que era o PREC, como aqui já foi referido, que eram tratados praticamente como fascistas. Mas também aí há uma diferença entre os retornados de Angola e os retornados de Moçambique. Os retornados de Moçambique são socialmente muito mais avançados, no geral, que a média portuguesa. Sejam os jovens, sejam os mais velhos. São pessoas que têm uma vivência e uma forma de vida que é muito mais condizente com aquilo que a gente imaginava ser o Reino Unido na altura, porque eles estavam ali muito influenciados pela ligação à Rodésia, por um lado que ainda era do Ian Smith, não era inglesa, mas era do Ian Smith e à África do Sul. Do que os de Angola, que no geral eram mais fechados, mais rurais, não sei explicar isto. Portanto, isto são várias realidades. E uma coisa interessante da Marta é que a Marta houve muita gente e há muita gente que diz uma coisa que é verdade, e no fundo agora é a pergunta para a Marta. Diz uma coisa que é verdade: eu vou embora para onde? Eu nasci aqui, o meu pai nasceu aqui, a minha mãe nasceu aqui, eu sou daqui, e vou embora para onde? E esse era um problema. Era um problema tanto em Angola como em Moçambique, sobretudo, não é? Sim, para não falar, enfim, dos outros mais pequeninos, Cabo Verde, Guiné e tal, também havia. Foi o grande problema. É dizer a alguém que nasceu ou que viveu quase toda a sua vida num sítio que vai ter que o abandonar. E este vai ter era mesmo urgente e obrigatório, porque havia toda uma guerra a acontecer, havia militares a tentar encontrar crianças que pudessem lutar do lado dos movimentos independentistas, crianças de portugueses nascidos nas colónias, havia o receio, sobretudo pelas filhas mulheres. Portanto, havia este receio, havia o perigo era iminente, portanto as pessoas sabiam que tinham que ir embora nem todas tenham ido. E é isto, vamos embora para onde? Porque há este nome, o retornados, mas não se retorna a um sítio onde nunca se esteve. Pois, esse é o problema. Claro. Ou que não é nosso, ou que nós não consideramos nosso. Onde temos uma prima que nunca vimos. Ou onde a nossa família, que falávamos de quando em quando por carta, até vive muito mal e de repente vão entrar 10 pessoas naquela casa. Que se calhar ainda nem sequer tem casa de banho. E a nossa em África já tinha. Porque depois há tudo isto. As pessoas passam de uma vivência completamente diferente para outra. Mesmo quem tem família cá, nem todas as famílias viram com bons olhos esta chegada em massa dos seus parentes. Que às vezes também não conheciam de lado nenhum. Que às vezes também não conheciam de lado nenhum. Marta, às vezes nem era um problema de não ver com bons olhos, era não ter capacidade para os acolher. Exatamente. E de repente eram muitas pessoas a entrar naquelas casas e as pessoas não tinham capacidade, não tinham comida. Não tinham comida. Portanto, isto foi muito difícil. Isto foi mesmo muito difícil. E é quase a negação da ideia que temos de metrópole, porque o Portugal, chamado metropolitano na altura, estava, na maioria dos indicadores, mais atrasado, sobretudo que Angola, não é? E Moçambique também. Mas, não estava mais... Os brancos é que viviam melhor em Angola e em Moçambique do que cá. Sim, quer dizer, cá os pobres eram brancos. E nas... Sim. Pois, eu acho que aqui é sobretudo a questão... Mas a nível de desenvolvimento, algumas coisas, como a Marta falou, da existência de casas de banho e há outras características da realidade dos... Mas não eram toda a gente em Moçambique. Moçambique. Com certeza, a população... Ou em Angola havia os moçegos, os caniços... Como é óbvio. Essas claro coisas. Que sim, claro Portanto, que sim. isso também é bom distinguir, é porque a gente está a falar de pessoas que, apesar de não serem ricas, a maior parte destas pessoas que voltam nem sequer são ricas. Não. Os ricos, aliás, conseguem lá ficar ainda um tempo e salvaguardar o dinheiro em Londres ou noutras na Suíça. Ou assim, sim, nós estamos a falar aqui de pessoas completamente normais. Sim, mas
que mesmo assim era uma casta privilegiada nos sítios onde em estavam. comparação com Portugal. certeza. Exatamente. Com E quando certeza. chegam cá, deixam de choque. ser privilegiados e passam a... Claro. Mas não têm culpa disso, Mas não é? pois, não, claro. não têm culpa, mas de facto Claro. há esse choque. Porque... Não, mas é o que lhes impõem, não é? É o que Exatamente. lhes impõem E mesmo, como disse o Lourenço na introdução, chegam a um país em pleno PREC. Chegam a um país que, ok, já tem uma democracia, mas estamos a falar de uma democracia muito bebé, a dar os primeiros passos. O país ainda era muito E fechado, com muito tiques, tacanho. tiques muito semelhantes aos da Frelimo, aos do Exato, MPL, aqueles aliás não exatamente. gostavam muito, não é? Embora também houvesse pessoas, enfim, havia retornados de esquerda. Claro, Sim. havia retornados de toda a espécie. Basta falar, por exemplo, o homem da Santos era retornado e foi ministro e essas coisas todas. Sim. E líder do PS. E não temos que ter a ideia, que eu E de acho que é Angola uma coisa também que as havia. pessoas não têm. Os retornados, muitos dos retornados não estavam contra o 25 de Abril, Não. nem contra a descolonização. Foi a forma como ela foi feita, mas que se calhar também não havia outra forma de a fazer. E muitos deles até seriam favoráveis à autodeterminação e à independência. E ficariam. Exato. Mas temos tendência a conotar estes temas com a direita. E não é necessariamente esta a leitura. Uma vez eu participei com o meu filho, precisamente numa reportagem aqui da SIC, sobre o 25 de Abril, enquanto estava a falar com ele sobre o 25 de Abril. E tive logo comentários. Anda a escrever sobre os retornados e depois fala do 25 de... Calma! Nós somos todos a favor do 25 de Abril. Não podemos conotar os retornados com o fascismo, que foi, aliás, o estigma que eles enfrentaram quando vieram. Foi a simplificação. Foi a simplificação. Mas isso foi propositado, porque não há dúvida, porque vamos lá ver, quer dizer, as tentativas que existiram, nomeadamente em Moçambique, eu acho que em Moçambique as coisas são muito mais claras que em Angola, porque em Angola começa por haver uma guerra civil, logo em Luanda. Sim. Entram sul-africanos, entram cubanos, começa tudo aos tiros. Cedo, e as pessoas fogem de Luanda como as se foge de Gaza, sei lá, de um sítio qualquer onde haja tiros. Claro. Não é por uma questão ideológica de ser isto ou aquilo. Eles nem sabiam quem é que ia ficar a mandar em Angola. As pessoas correm risco de vida e por Correm isso é que risco de vida. abandonam o território. E inclusive não conseguem, a maioria, estamos a falar novamente de pessoas normais, portanto não há um padrão de retornado, mas porque eles era muito heterogéneo, mas pelo menos falar do retornado médio, por assim exatamente. dizer, que não conseguiu pôr as suas poupanças e o dinheiro que lá tinha fora muitos deles eram porque as funcionários. contas estavam congeladas. Muitos deles eram funcionários públicos, quer dizer, havia muitos funcionários do Estado, não é bem funcionários públicos, funcionários do Estado e de organismos ligados ao Estado. Esses brancos ou negros, porque também há retornados negros, a gente esquece disso. Pois há. Não é? Pois há. Muitas vezes quando se olha para retornados é branco. Não, há retornados negros também. Porque E em Angola muitos cabo-verdianos. Exatamente. Bem, isso era o que havia mais. Em São Tomé os cabo-verdianos eram todos retornados porque eles eram odiados por motivos que agora não vale a pena aqui dizer. E na Guiné? E sim, porque no geral eram capatazes, não é? Portanto, estavam mais próximo dos... E preenchiam os postos intermédios de administração. Como em Moçambique, muita gente que preenchia esses postos, sobretudo os postos avançados, aquilo que era o cantineiro em Angola, que no geral era branco, português e tal, em Moçambique era goês. Era o que eles chamavam monhé. E esses também vieram para Portugal. Outros foram para outros sítios, mas muitos também vieram para Portugal. Sendo que de Moçambique há uma enorme parte que vai para a África do Sul e aliás se tornam pessoas importantíssimas na África do Sul. Nos seus... Estou a falar de arquitetos, de médicos, de advogados. De pessoas qualificadas. Pessoas qualificadas que vão muito para a África do Sul. Foi um destino muito escolhido. Foi muito escolhido e depois também vão muitos para o Brasil e até para os Estados Unidos, Canadá, para a Venezuela, Canadá e por aí fora. Mas o que eu queria era salientar isto, quer dizer, havia negros, também foram retornados. Havia muitos funcionários do Estado ou com lugares ligados à administração pública que foram relativamente integrados e alguns deles, aqueles que estavam em comissão de serviço, até tinham parte do salário cá. Esses não eram, o problema não era tanto com estes. O problema foi com a pessoa que na década de 50, ou na década de 60, ou até antes, foi para lá com uma mão à frente e outra atrás, praticamente, porque não tinha nada cá, e lá conseguiu, sei lá, fazer uma venda, um café, uma coisa qualquer, e começou a ganhar e a poupar algum dinheiro e ele deixou-o todo lá.
Quer dizer, que era todo lá, Sim. nos bancos de lá. Nos bancos e em casas. Sim, em casas, em terrenos, bens. sim. Em imóvel, o chamado imóvel, que O imóvel. por definição, Sim, por definição não se pode trazer. Mas os carros também não. Portanto, os carros também Os lá carros ficaram. também lá Quer dizer, claro. ou as motas. Isso. Mas sabes que E esses é que são o grande problema. É muito interessante, até sociologicamente, Marta. Eu não sei se te deparou com este tipo de... Porque, e situando-nos agora na década de 1960, nós tivemos uma imigração muito grande e o país, em Portugal, saiu muita gente nessa altura, tanto para Angola e Moçambique, quanto para França, Alemanha, Luxemburgo e Suíça. A imigração para a França, Alemanha, Luxemburgo e Suíça era uma imigração muitas vezes até de saltar a fronteira, não é? E de ir completamente à aventura e em condições de vida também, nos bairros periféricos de Paris, sim, e tudo isso, bastante difíceis. Para Angola e Moçambique há uma imigração e, sobretudo, o grosso do povoamento começa essencialmente depois da Segunda Guerra, até finais da década de 40, 50, 60 e muito até com a ideia daqueles colonos que eram aquelas figuras de pessoas que iam trabalhar a terra para o interior de Angola e, portanto, que passaram também por situações bastante duras fisicamente duras, sim. Lá. Bem, e depois há no norte algumas foram massacradas pela UPA logo em 1961. Sim, um choque brutal, não é? Sim, mas estou a falar ainda da vaga para lá de imigração e, portanto, há um grupo que é de colonos, não é? Que vai sobretudo para as terras, com fins agrícolas e começa a trabalhar a terra, como faria cá só que com outras perspectivas, certo. Não é? E há também pessoas que vão com carta de chamada, com outras perspectivas e com outras condições, que vão para as cidades e que essas sim vão beneficiar do grande crescimento que Angola teve, que a economia angolana teve, nas décadas de 60 e princípio das décadas de 70. E esses, de facto, são os que acabam por ter o impacto maior e o choque maior, não é? Sim. Até depois por contraste quando regressam. Não, os proprietários de terra também perdem também. tudo porque é nacionalizado lá. Henrique, mas estes colonos, não sei se estes colonos tinham ali uma pequena propriedade. Não, alguns tinham grandes mesmo. Não sei se estes mas colonos aqui eles foram não com perdem grandes... eles não perdem só o dinheiro e os bens. Eles perdem o chão. Eles perdem a terra que se tornou a deles. Porque os nossos imigrantes que foram para a França, para a Alemanha, para a Suíça, eles iam para lá com o objetivo de conseguir construir a casa todos os verões para um dia voltarem. Sim, quem vai para Angola e Moçambique não vai com a perspectiva de voltar, até porque eles estão a ir para Portugal. Eu estou a fazer aspas, ninguém vê. Mas é verdade. Mas na cabeça deles estavam. Na cabeça deles estavam. Marta, Portugal aliás, era do Minha Timor, não é? Naquela altura. Há uma questão que é interessante, porque eu conheço a África toda, subsaariana, eu conheço esses países todos. Que sorte. E há uma coisa que parece óbvia, que já foi posta em tese, não fui eu que me lembrei, não é? Que os portugueses foram aqueles, praticamente os únicos, ou pelo menos aqueles que mais construíram para lá viver. Ou seja, nós vamos para colónias inglesas ou francesas, ou alemãs, que também houve, como o Tanganica anterior. E a ideia não era estabelecerem-se. E a ideia não era estabelecerem-se. Não. Era terem lá coisas. E nós fomos para lá, por exemplo, quando o Norton de Matos, e agora já estamos a falar da Primeira República. Da Primeira República, faz Nova Lisboa, depois se chama o Ambo. Quando ele faz Nova Lisboa, ele faz uma cidade com características portuguesas. A gente olha, por exemplo, para muitas cidades de Angola e de Moçambique. E é uma réplica da nossa arquitetura. Elas são réplicas da nossa arquitetura, quer dizer, não têm arquitetura colonial. Aliás, há uma coisa também que é o mesmo se passa na América Latina, onde os espanhóis fazem as cidades todas em altura para terem o clima deles, e nós fazemos as cidades todas com temperaturas altíssimas ao pé do mar e tal, o rio, zonas portuárias, e tal, e zonas portuárias, a Bahia, Belém, por aí fora, porque a nossa ideia é ficar. Agora, porquê? Isso já são outros 500, porque é que a gente tinha? Porque é que nós nunca fizemos o que fizeram os ingleses, aliás os franceses também não fizeram, o que fizeram os ingleses, que foi preparar as saídas. Porque a verdade é que muita daquela gente não ligava nenhuma à política, como é óbvio. Bem, na altura, aliás, ligar à política era uma coisa estranha, antes de 25 de Abril. Mas, enfim, e lá ainda mais estranho era. E, portanto, eles quando foram apanhados a dizer, olha, tem que ser embora porque Portugal vai dar independência, para isso ficarem aqui, apanham. Porque eles partiram de cá, eles partiram de cá a pensar numa realidade imutável, não é? Que seria sempre assim. Sim. Ou mesmo que não fosse assim, eu acredito que muitos
Imaginem, nós situamos agora, é sempre muito interessante viajar no tempo e tentarmos aterrar antes de sabermos tudo o que se passou a posteriori em janeiro, fevereiro de 74. Se nós estivéssemos em janeiro, fevereiro de 74, uns seriam a favor da autodeterminação, outros da independência, outros da manutenção de manter com Portugal. Ou seja, mas ninguém nessa altura estaria a pensar que, existindo uma autodeterminação ou uma independência, quem tinha alguma informação. Eu não estou a fazer informação privilegiada. Quem lia a imprensa internacional, por exemplo. Sim, mas o comum o comum não sabia. Não sabia assim. Que aquilo ia acabar. Percebia, não é? Aliás, havia uma piada em Angola, que havia o BCA, que é aquele prédio na Bahia, que é um prédio icónico, cor-de-rosa, com uma cúpula. E isso era o Banco Comercial de Angola, era BCA. E as pessoas liam, vai continuar ainda. Sim. E depois passou a Banco Popular de Angola e assim vai parar aqui. Sim. Quer dizer, portanto, Henrique, era a altura de ser embora. Mas as pessoas poderiam prever que iria acontecer qualquer coisa. Mas até, e no livro está retratado isso, o 25 de Abril é recebido com expectativa. Sim. E que, portanto, ninguém sonhava que iria mas há aqui há uma resposta para não se poder aguentar aquilo. Por exemplo, eu sou da altura, tenho muitos colegas que apanharam o 25 de Abril nas colónias, ou nesses países, estavam lá, porque quando se chumbava, ou quando uma pessoa se portava mal, ia para a tropa, quando andava na faculdade, e portanto eles estavam lá, e eu tenho um relato de uma pessoa próxima, efetivamente, que me disse, eu quando soube do 25 de Abril, que foi no dia 20, estava na Guiné, no dia 26 ou 27, apanhei uma bebedeira e depois só me lembro de acordar dela já em Lisboa, porque andaram sempre... Porque eles entregaram-se todos. Nos acordos de Lusaka, a primeira coisa que o hotel faz é atravessar a mesa e ir dar um abraço a Samora Machel e tratá-lo por camarada. Portanto, a gente... Não, e os combatentes que andaram a combater uns contra os outros, depois, quem apanhou a tropa já depois do 25 de Abril, estavam sentados à mesma mesa e pegaram as armas e não quiseram saber. Mas o problema nessa altura foi, sobretudo, tal como eu falei aqui na introdução, a admissão do Estado em manter a organização e em criar as condições mínimas para a transição poder ser menos confusa. Mas é que não houve Estado. O problema é que o Estado funcionava por causa da tropa, digamos, não é? Sim, que impunha. Repara que em Luanda e Lourenço Marques nem sequer guerra havia, nem perto. Nem perto. Sim. Em Bissau havia, não é? Mas em Luanda e em Lourenço Marques não. Sim, os três cenários eram bastante diferentes. Eram diferentes. Em Maputo não havia guerra. No norte de Moçambique havia guerra forte. Em Tete e em Cabo Delgado e por aí fora. E noutros sítios. Mas em Lourenço Marques não havia. O problema é que nada daquilo funcionava sem Estado. E ainda por cima, em Moçambique, depois também houve uma coisa diferente. Em Angola, já se falou aqui, não é? Começou tudo aos tiros, entre eles, FNLA, MPLA, UNITA e tal. Depois a África do Sul entra para defender uns, os cubanos entram para defender o MPLA, enfim, já sabe-se essa história. E tanto que mesmo o acordo, que era um acordo para um governo, quando é quadripartido, ou seja, que entraria FNLA, UNITA e MPLA, nunca foi. Ainda há um bocadinho desse governo. Sim, mas é uma coisa efêmera. Sim, mas é muito efêmero. Em Moçambique há uma coisa terrível, é que num belo dia, em setembro, os brancos, Em setembro de 74. De 74, foi exatamente, em setembro de 74. Setembro de 74, sim. Sim, mas em setembro de 74 há uns que se lembram de fazer uma independência branca, não é? E que tomam a rádio, o Clube de Lourenço Marques e mais não sei quantos e tal. Todos brancos. E que não tinha sequer o apoio da maioria dos portugueses, dos colonos, ou como me queiram chamar. E portanto aí aquilo radicalizou brutalmente. Claro. E era algo que também estava em equação em Angola. Também se falava nessa mas em Angola nunca houve essa força. A gente está a falar de países que foram moldados pelo colonialismo. A gente esquece muito disso, não é? Ou seja, quer dizer, em Moçambique há qualquer coisa como 18 línguas, ou assim uma coisa. Sim, em Angola há menos. Então, etnias. Em Angola há menos, mas mesmo assim há muitas, não é? Desde os tipos do norte, os bacongos, até aos ovamos do Planalto Central. Os macongos têm muito mais a ver com os pelos Coanhamas, do atual Zaire. Pelos Chocwe. Quer dizer, aquilo nunca mais acaba. Portanto, aquilo são países moldados pelo colonialismo. É difícil. Mas mesmo assim,
eu acho que o Estado português, quer dizer, se há alguma responsabilidade do Estado português pós 25 de Abril, nomeadamente no tempo do PREC, e mesmo já depois, em que pode ter tratado mal os retornados, há uma responsabilidade maior ainda na teimosia do Estado Novo. Que já depois toda a gente ter entregue sem dúvida nenhuma, claro que sim. Agora como estamos a focar este período de 75, daí mas com certeza que, como diria o outro, isto não nasceu ontem. Não veio do nada. Não veio do nada. Com certeza que sim. Portanto, isto acaba por ser uma situação ali em 75 que mesmo assim deveria ter sido gerida de outra forma. Eu acho a ausência, o Estado, por exemplo, mesmo, mas eu percebo da dificuldade, até porque é brutal, o exército e os militares e a cadeia de comando começou a entrar em ruptura, e para manter... Não começou a entrar. Rompeu mesmo. Sim, rompeu totalmente, nem foi aos poucos. E aqueles que ainda procuravam manter alguma estabilidade, isso era muito difícil. É fácil falar a posteriori, mas na altura era muito difícil de manter. Em todo o caso... Houve todas estas vidas de pessoas que se sentiram completamente desesperadas, porque muitos eram de primeira geração, não é? E muitos ainda tinham chegado nos anos 60. Sim. Portanto, nos anos 70 teriam 15 anos de Angola e Moçambique. Nós estamos aqui a falar sobretudo de Angola e Moçambique, porque acaba por ser o mais o representativo. Outros serão de segundo. O máximo que poderá ter a vida é pessoas de terceira geração, mas quando se está a 3 gerações num país, num território, na prática a pessoa sente-se daquele território, sempre nasceu ali, é a realidade que conhece, não é? E para essas pessoas, Marta, quero salientar aí de todas as pessoas que entrevistou, que foram muitíssimas. Nós vimos também, eu li os 2 livros, e muitíssimos testemunhos com traços comuns entre todos eles, mas com muitas diferenças. Quero um bocadinho marcar aquilo que foram os traços comuns de todas estas pessoas que entrevistaram, e depois algumas das particularidades que queira salientar. Ou alguns dos casos que queira realçar. Há aqui um homem que é fabuloso, que é o Armando Azevedo. É o Armando Azevedo. O Armando Azevedo é fabuloso e demonstra isto tudo que a gente teve aqui a dizer, não é? Quando ele fala do amigo que se vai embora, que está a fazer a mala, ele está a fazer a mala para quê? Vou-me embora. Ele diz, mas estou embora para onde? Eu sou moçambicano. Eu não tenho sítio para onde ir. E depois vai com os 6 filhos e toda uma odisseia, não é? É fabuloso, quer dizer, mas é real. Não, isto aconteceu. E é engraçado que quando eu comecei a contactar as pessoas para o primeiro livro desta série dos Retornados, as pessoas diziam, mas para que quero ouvir a minha história? Nós somos milhares de pessoas com histórias iguais. E eu dizia, ok, é precisamente por isso, é porque há uma história igual para tantas pessoas e por isso precisa de ser contada. E depois, ao mesmo tempo, todas as histórias são diferentes. São todas diferentes. É como uma impressão digital, não é? Cada pessoa tem a sua, pessoa tem a sua. Eu acho que traços comuns, pessoas que viviam em África e consideravam a África a sua casa, ou porque tinham ido muito novos para lá e ali tinham feito vida, casado, arranjado emprego, enriquecido ou não, mas pelo menos tendo uma vida confortável. O pai da Aida e do Fernando Batista, lembro-me agora, construiu 11 casas, uma para cada filho. Sim, isso é extraordinário. E acabaram aqui numa aldeia do centro de Portugal a construir todos, pequenitos e maiorzinhos, porque eles eram muitos filhos, eram 11 ou 12, com as suas próprias mãos, uma casa para todos. Portanto, há aqui um simbolismo também curioso, mas de um homem que disse sempre aos filhos, eu não me arrependo de vos ter dado estes horizontes. Eu fazia tudo de novo. Valeu a pena. Porque há outro traço comum nestas pessoas, que é a sensação de liberdade. Elas não perdem, exatamente, elas não perdem só a terra, os bens, as casas, enfim. Elas perdem a sensação de liberdade. Porque vivia-se em África, naquele tempo, uma liberdade que não se sentia na metrópole. Mesmo a nível da liberdade da mulher. As raparigas jogavam basquete. As raparigas usavam mini-saia, vestiam-se com cores. E fumavam, iam para a praia de biquíni. Isso era sobretudo em Moçambique. Namoravam. Eram sociedades mais abertas. Muito mais abertas. E, portanto, há esta discos conceituosos. Os discos que eles ouviam, muitos eram cá proibidos. Sim. Eu tive colegas na faculdade que chegaram, na altura, quando eu andava na faculdade, chegaram de Moçambique. Aí elas tinham... Eu, por acaso, tinha acesso à Europa por outros motivos, não interessa. Mas, quer dizer, mas a maior parte da malta cá não tinha.
Sim, sim. E elas vinham de Maputo, ou de Lourenço Marques, e chegavam aqui e ficavam admiradas com o atraso de vida Foi que o isto choque. era. Foi um choque. Esse é outro traço comum. O choque que as pessoas sentem quando chegam. Porque nem querem acreditar. Iam à praia, faziam 200 km para ir à praia e vir no mesmo dia. Isto para nós é impensável, Sim. nós somos um país pequenino. 200 Sim. km é Coimbra. Espaço. Imagina que tu vais à Figueira da Foz à praia. Espera aí, eu vou aqui de manhã à Figueira da Foz, depois volto à E tarde. depois volta a Epá, tarde. quer dizer, isto lá Mas era normal. era normal. Quer dizer, Como no uma pessoa ia ao Brasil, não é? xai-xai. Como E isto molda vá- também a personalidade e a forma das pessoas verem as coisas. Este espaço, esta liberdade, molda estas E as pessoas. propriedades, que eram enormes, não é? Sim. Para o registro português. Quer dizer, só no Alentejo é que tinha uma coisa parecida É com que aquilo, tinha por causa coisas de com essa propriedade. dimensão. claro. Exatamente. Eles Claro. tinham ali uma propriedadezinha e tal, mas quer dizer, aquilo era uma coisa que nunca mais acabava para nós, para eles não era assim uma coisa por aí além. E chegam aqui e estão confinadas. Mas agora, E em termos- deixa-me só fazer um bocadinho de André Ventura neste sentido. Só um bocadinho. Ai Só um não, bocadinho. cuidado. Não. É que, quer dizer, como disse André Ventura, era para dizer também as coisas boas. As coisas boas é assim, não há mais nenhum país, vocês podem procurar, que tenha recebido entre 5% e 7% da população toda em 4 meses e que os tenha integrado tão bem como Portugal. Sobretudo naquela situação em Naquela situação, não há, por muito mal que lhes tenha acontecido, e aconteceu, não há. Depois, não há mais exemplo nenhum de pessoas que tenham vindo e passado pouco tempo, digamos 1 ano ou 2 anos, já lideravam aí muitos negócios. Basta dizer isto, a relote. Não sei, vocês não são do tempo da relote. Mas eu sou Sim, do tempo claro em que que sim. em Portugal não havia um prego para comer depois da meia-noite. Com Não sou certeza, do tempo, toda. com mas- certeza, eu sou desse tempo. Tu és desse tempo, só os retornados, os velhos retornados, é que tinham aberto uma relota onde vendiam imperiais e cachorros e pifanos e o que fosse. Henrique, Quer dizer, mas isso, tudo isto mudou brutalmente também o modo de ser português. mas isso não é fazer da André Ventura, isso é fazer-lhe justiça. Porque eu também Não, eu acho. estava a dizer de André Ventura Eu sei, eu sei. por causa do discurso de sei. São Lourenço, não era mais nada. Eu sei. Porque todas essas pessoas que voltaram, ainda há bocadinho em off estávamos a falar disso, todas essas pessoas que voltaram em 74, 75, no fundo, depois, todos estes 50 anos, daí para a frente até hoje, eles, tal como todos nós, contribuíram para a construção da nossa democracia e para consolidar o nosso regime. Claro. Portanto, eles participaram nisso. Participaram. Participaram E- e participaram até com a sua abertura, com o seu dinamismo, com a sua iniciativa. Sim, que trouxeram de lá. Para dinamizar, É verdade. para dinamizar uma sociedade e que estava vocês estagnada. reparem isto, o Estado alojou cerca de 100 mil pessoas, em hotéis, em Pensões, como sim, quartéis, sim. pensões. Quartéis, Hotéis, sim. hotéis é O Colégio exagero. Militar também recebeu. Hotéis é sim. exagero, quer dizer, Sim, sim, mas hotéisitos, não é? Mas quer dizer, Houve alguns, Os houve hotéis de cinco alguns de estrelas, 5 não foi? estrelas, mas tiraram sim, mas estavam as mas alcatifas e as mas estavam- cortinas para eles ficarem sim, mais... Mas esses 5 estrelas estavam praticamente em pré-falência quando lá meteram. Também não havia turismo, não não é? havia Nessa turismo. Em altura. 75, Não, mas Sim. o a que não, eu a quero. não ser turismo exótico, de ver como é que funciona. Turismo Mas o que eu revolucionário. queria- Deixa cá ver como é que é. O que eu queria salientar era isto, é que eles foram, pronto, foi um esforço do Estado. Mas o que é extraordinário é que passado 3 anos já não havia ninguém. Eles fizeram-se todos à vida. Pois fizeram. Isso é uma coisa Isso é extraordinária. E muitos relatam precisamente isso. Eu não queria ficar preso a algo que me estavam a dar. Eu Exato, eles queria não ficaram era presos a arranjar... subsídios. Sim. Agora aqui Eu é que eu queria estou a fazer trabalhar. enquadramento. Não estou nada. Hoje estás com o síndrome. Não o síndrome estou. Ventura. Não estou, mas quer dizer, é preciso fazer justiça, por um lado, ao Estado e ao Governo, e aqui já com os governos provisórios, Sim. com os governos constitucionais Constitucionais, também, já do Soares e depois do Soares com não sei o quê, e chega até ao Sá Carneiro, pelos governos constitucionais, e fazer justiça também aos próprios retornados, porque os próprios retornados mudaram completamente a economia portuguesa e mudaram Sem a dúvida. e se Dinamizaram-na. Portugal antes do 25 de Abril ainda era uma sociedade mais avessa ao risco do que é hoje, e ela hoje é bastante avessa ao risco, aquilo que mudou para melhor foi em boa parte, graças a retornados. E também não é por acaso que algumas das fortunas que se fizeram, mesmo grandes, cá em Portugal, Foram. são de pessoas que retornados. vieram de Sim, A fora. começar Sim. pelo João Berardo e o Horácio Roque, por exemplo, só para dar 2 nomes conhecidos. Agora podem pensar deles o que quiserem do outro ponto de vista, não é? Do ponto de vista fiscal e não sei o quê e tal.
Mas o que não há dúvida é que eles vieram de lá para cá. E vieram de lá para cá e fizeram coisas. Fizeram. Marta, falou há pouco que não havia uma grande consciência política de muitas das... Estamos sempre a generalizar, não é? Porque há muitos casos Eu digo diferentes. sempre isso, exatamente. Mas tentando fazer assim uma... no geral, não haveria assim uma consciência política muito definida? Haveria? E será que muitos deles depois voltaram, já passados 20 ou 30 anos, a Angola e Moçambique, sobretudo a Angola, naquela altura, que foi de há 10 ou 15 anos, de uma maior intensidade até das relações económicas e comerciais entre Portugal e Angola. Há histórias dessas? Há histórias dessas. Sim, não havia propriamente uma consciência política, generalizando para o retornado, estou a usar esta palavra, ouvintes, mas eu sei que retornado está errado para quem não veio, para quem veio pela primeira vez a Portugal. É refugiados e retornados, porque as pessoas levam estas questões muito a sério. Claro. Enfim, é a tal questão dos rótulos e de como foi estigmatizante e do estigma. Para estas pessoas. Mas, por exemplo, tenho um caso neste livro, no segundo, no África para Sempre Minha, de um jornalista, do Xavier de Figueiredo, que diz uma coisa curiosa. Tinha um jornal chamado África Confidencial. Exatamente. O Xavier nunca se conseguiu afastar da África. Ele veio e depois foi tendo sempre, até em termos de trabalho, foi sempre regressando a vários países africanos. E ele estava-me a dizer, e eu comovi-me bastante, porque ele diz, eu nunca fiz férias na Europa. Eu faço férias... E estamos a falar de uma pessoa com 70 e muitos anos. Eu faço férias para ir à África. Pois. E aquilo que eu encontro, ele até cita um jornalista americano que fala sobre uma cidade onde houve um tornado. E este jornalista vai à cidade e diz, ok, isto é uma porcaria, mas é a minha porcaria. E no fundo é tão difícil voltar, mas ao mesmo tempo as pessoas reconhecem aquele país como aquele país onde viveram e onde nasceram. Marta, eles são verdadeiramente retornados quando regressam à África. Exatamente. Que é o sentido contrário. E que no fundo foi isso que eu quis mostrar com este livro, é a necessidade do regresso. Aquela necessidade urgente, premente, de voltar ali só para cheirar. Às raízes. E tenho, por exemplo, o caso da Sandra, que tinha 6 anos quando veio, podemos pensar, 6 anos, uma criança quando veio para Portugal, e que guarda o álbumzinho com as fotografias dela na Baía de Luanda, a pousar para as fotos, e ela diz, eu não me sinto de lado nenhum. Eu sinto que se calhar só quando voltar à África é que eu vou perceber as minhas raízes e perceber algumas coisas em mim. Portanto, isto é dramático em todas as fases da vida em que se está. Claro. Claro que uma pessoa com 30 anos, com uma vida inteira feita num sítio e tem que ir para outro completamente diferente, é muito dramático, mas isto marcou também as crianças. Claro. E é bom também dizer que houve pessoas que lá ficaram, que são portugueses. E que são pessoas extraordinárias. Sim, não é? sim. São pessoas E depois houve essas pessoas que não então conseguiram sair. Quem permaneceu sempre, então é... Não, quem permaneceu sempre. Eu encontrei em isso África. É uma coisa extraordinária. Nomeadamente em Moçambique, lembro-me de uma pessoa em Pemba, antigo Porto Amélia, portanto em Cabo Delgado, é a capital de Cabo Delgado, que era o Sr. Claudino. O Sr. Claudino tinha um restaurante lá desde 1960 e tal. E um póster do Futebol Clube do Porto e uma bandeira de Portugal e aquelas que vendia pataniscos, ou lá que era. Quer dizer, cozinhar português já não me lembro, mas eram assim coisas destas, quer dizer, e eles estavam lá e permaneceu sempre. E permaneceu sempre. E quando a gente lhe perguntava, mas nunca se sentiu ameaçado, ele dizia, ai não, dizia. Foi, as pessoas preferiram viver com o medo e com o risco e com o perigo, mas ficar. Mas não também, e algumas também se passaram para o regime, não é? Também houve quem se tivesse passado para o regime. Havia, por exemplo, o Veloso era um ministro da Frelimo, que era branco e era português. Havia pessoas que se passaram também para o lado do regime. Não há como dizer de outra maneira, do regime que se estabeleceu na altura. Sim. Mas houve muitas. Quer dizer, por exemplo, o pai dos Vicente, da família Vicente aqui do África para Sempre Minha, ele quis ficar. A mulher veio com os filhos e eles até iam indo para o visitar, de ano a ano, nas férias grandes, mas ele quis sempre ficar. E só vem para Portugal quando está a morrer. Porque vem tentar uma salvação, um tratamento. Mas vem contrariado. Mas agora estava-me a lembrar de coisas como, por exemplo, aqui a SIC. O primeiro diretor da SIC era de Angola, o Emílio Rangel. Pois. Vários jornalistas que ainda aqui estão. Muitos jornalistas, sim. Muitos jornalistas. O António Macedo da Antena 1, o David Borges. Quer dizer, há imensos. Agora já não sim, muitas pessoas na comunicação, sim. E agora faço-vos uma pergunta, sendo os dois jornalistas. E nota-se uma escola angolana ou moçambicana de jornalismo ou haveria alguma maneira diferente de...
de fazer jornalismo ou era... As pessoas entre elas dizem que se reconhecem. As Sim, pessoas que talvez. viveram em África e que nasceram em África Quer diziam, dizer, eu sei sempre quem é que veio de lá. Mas havia pessoas que tinham uma descontração muito superior, mas isso eram em gerações anteriores. Eu faz-me lembrar o Jorge Pestrelo, que era de lá também, que dizia ripa na ripaqueca, essa até eu com a minha barriguinha e tal. Assim, meu, o que é isso? Quer dizer, que eram coisas que cá não se diziam na rádio, por amor de Deus. Sim. Mas ele vinha lá do rádio do, não sei de onde é que era, do Bié ou do Cá os Willa. relatos eram sonolentos. Eram umas Eram coisas relatos muito sonolentas. Quer dizer, Sim, e também ele veio aí- agitar aqui as águas. Quer dizer, e também aí o Rangel da TSF também agitou Exato. alguma coisa, não é? Sim. Não é? Depois a gente bom, também pode falar das coisas deontológicas, mas não vale a pena. Quer dizer, vamos falar só do bom. E a parte boa é essa, não é? Ele conseguiu também fazer muitas coisas, aliás, em conjunto com outros que com ele, não com ele, mas que também vieram como ele de Angola, neste caso do Rangel, e outros que vieram de Moçambique e que eram absolutamente... E que eram diferentes, de facto. Então, de Mas facto, eram havia diferentes essa- naquilo que a Marta já disse. É que tinham horizontes muito maiores. Eram mais descontraídos também. Eram mais descontraídos, eram mais informais. Eram Isso mais, faz muita diferença. E essa parte, talvez seja a parte Talvez cultural. que depois os distinga, sim, cultural é muito, muito, muito diferente. Mas isso, felizmente, ao contrário do que se passou em França, onde até houve o AIS e aquelas organizações secretas e matavam-se uns aos outros, os pianoar e não sei o quê, aqui não. Aqui houve uma mescla. Não houve uma tribalização, nem do lado... Quer dizer, talvez tenha havido nos extremos ou numas franjas, mas no geral houve aquilo que os americanos chamavam o melting pot, não é? Houve... É a sopa da pedra, no fundo. Quer dizer, misturou-se tudo. Vai tudo. E ficou tudo com... Quer dizer, uns ganharam com os outros e acho que isso foi bom. E acho que essa é a lição também a tirar, e aqui pegando no nome do vosso podcast, não é? Temos que tirar lições da história e aprender com ela. Exato. Portanto, e juntar pessoas que vêm de diferentes lados, e nós cada vez assistimos mais a isso, não é? Também em Portugal, mas claro que com outras roupagens. Acho que é importante também percebermos como é possível a integração. Marta, e uma outra pergunta, mas mais a uma Marta vez. que nasceu em Aveiro, porque é que se meteu? Agora é uma pergunta pessoal. Porque é que se meteu nisto? É pela família, né? Mas curiosamente comecei por motivos profissionais, comecei a aproximar-me do tema da guerra colonial como jornalista, ouvindo todas as semanas antigos combatentes da guerra colonial. É porque não está a ver a Marta, podem pensar que a Marta é uma pessoa que fugiu de Angola com 15 anos, ou 17, ou 20, mas não, mas quando foi esta treta toda, ainda faltavam 10 anos, pelo menos, para a Marta Que a nascer. Marta tem 40 Tenho, 40. nasci em 84, 10 anos depois do 25 de Abril. Mas aproximei-me então da guerra colonial e dos antigos combatentes e percebi como uma guerra durava para eles 2 anos de comissão em África, mas marcava durante toda uma vida. Exato. E foi a primeira Em vez que todos os vi homens aspectos. crescidos chorar, e isso depois Mas acabou por mexer bastante em todos comigo. os aspectos, Em nos todos os positivos aspectos. e negativos, Sim, que sim. eles continuam-se a reunir, ainda hoje. Exatamente. Fazer jantaradas e tal. Eu vou a com muitos caçadores. desses Pô, encontros com muito exatamente. gosto, e depois Eu, às através vezes, da também vou, família embora nunca tenha sido de tropa. e depois como através aborda. do gatilho familiar dos meus avós terem vivido em África, em Moçambique, acabei por passar da guerra colonial propriamente dita e dos antigos combatentes para as histórias dos retornados e refugiados, e agora já sinto que isto é uma grande missão, enfim. Quer dizer, há mais livros sobre este período, não é? Muitos, Há sim. como é que Maria ela se- Cardoso, que Dulce escreveu Maria o Retorno. Cardoso, que escreveu o Retorno. Quer dizer, há algumas coisas, mas até agora, por exemplo, não surgiu, curiosamente, a coisa, o África Minha, que é da Karen Blixen, Sim. o livro Out of Africa, não é? Mas e o filme, depois, que é Tem uma aquele grande banda sucesso. sonora tem uma banda extraordinária. Não, mas a paisagem, você vê a paisagem quando eles voam no avião. Sim. É isso, é a liberdade aquilo é da África, não é? magnetismo, não é? É a liberdade Sim, da África. é. Para quem conhece, aquilo é a liberdade da África. É isso mesmo. Marta, é famoso. E uma outra curiosidade que eu tenho, mais uma vez, generalizando e fazendo algo que se não devia fazer, porque os livros falam de muitas histórias e muitos casos particulares, e nós estamos aqui um bocadinho mais a generalizar, porque também tem que ser, não é? Claro. Para condensarmos aqui no episódio. Sentiu ressentimento da parte destas pessoas, e se o sentiu, foi sobretudo contra Portugal ou contra os novos países africanos? Contra os seus dirigentes? Sim. Sentiu alguma espécie, por exemplo, de racismo neles? Obviamente que estou a falar de forma genérica.
Aquilo que eu sinto, sentem um grande ressentimento, uma grande maioria contra a forma como foram recebidos em Portugal. Aqui mais não tanto o país, mas a sociedade, as pessoas que os receberam. E acho que sentem também que a democracia não olhou para elas e não as acolheu. No sentido de acolher as histórias que tinham vivido e dizer, ok, realmente foi duro aquilo que vocês viveram. Porque elas tiveram necessidade de se reinventar muito rapidamente e até de deixar de dizer que tinham vindo da África para fazer as suas vidas. Será que a sociedade cá os viu naquela ótica da altura de 75, exatamente como exploradores e que já tiveram uma vida privilegiada e portanto agora agora querem voltar e agora estavam lá tão bem, para que é que estão a vir? Muito este discurso. E ainda por cima daquela... O espaço público era muito dominado pela esquerda, dizia, lá vem estes gajos, devem ser todos reacionários, contra-revolucionários. Ainda mais essa, claro. Bem, não te esqueças que eles estavam a sair de países cujos regimes que estavam a ser implantados eram muito semelhantes. Isto é tudo muito delicado. Isto é uma altura... Cá, Vamos lá ver. A Frelimo, na altura, dizia-se marxista-leninista e o MPLA também. Portanto, uma das histórias que mais me marcou numa apresentação que eu fiz do meu livro, do primeiro, do Retornados e a Vida Nunca Mais Foi a Mesma, eles já tinham uns meses e eu fui a uma cidade na margem sul e de repente levanta-se um senhor do meio da plateia e diz, eu tenho que dizer isto, eu nem era para vir, eu estava a almoçar com a minha mulher, mas eu tinha visto que isto ia acontecer, eu tenho que dizer isto em voz alta, eu sou retornado. Bem, foi um silêncio e toda a gente se vira para trás e o senhor era conhecido ali. Aquele senhor ele nunca tinha dito. Isto é de uma... Foi ali mesmo um momento de choque, surpresa. Ou seja, o seu passado ficou em suspenso. Exatamente. E só naquela altura é que voltou a assumir o seu passado. É que ele conseguiu, isto para mim foi... Recuperou o seu passado. Exatamente. 50 anos depois. Não, quer dizer, é claro que é traumático. Tem que ser. É traumático. Eu não posso deixar de pensar nisso, porque, por exemplo, quando a Marta estava a falar dos militares que faziam comissões de 2 anos, e é verdade, mas, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi... Eu infelizmente, cobri várias guerras em África e uma das coisas que aprendi com eles e que pratico é que só fala da guerra quem nunca esteve nela, porque as pessoas que estiveram na guerra, no geral, não gostam de falar da guerra. Sim. E começaram a falar já numa fase mais tardia da vida. Mais tardia, sim. Quando já até porque os fantasmas começaram alguns a reavivar. Mas, quer dizer, mesmo assim falam pouco. E falam pouco. Eu não estou a falar da guerra, não é da existência de guerra. É daquilo que eles fizeram. E aquilo que eles fizeram, que viram fazer e que viram acontecer a camaradas de armas e que fizeram com outros camaradas de armas, porque claro que a guerra isso até é uma questão de sanidade mental, não é? Pois, claro, manter a guerra eles tinham que avançar. E para sobreviverem, depois daquilo que viram, que fizeram, que viram fazer, eles tinham que tentar esquecer. Pois tinham que arrumar ali numa gaveta. Sim. E não... E agora, eu acho extraordinário, de facto, anda tudo a discutir se deve comemorar o 25 de novembro ou não, coisa que eu acho natural também. Quer dizer, acho natural que se comemore e acho natural que se discuta. São as duas coisas. Ambas as coisas. Mas, curiosamente, ninguém referiu nunca o papel que estas pessoas tiveram, e não foram assim tão poucas, não é? São meio milhão, pelo menos, são meio milhão de pessoas. É muita gente. Correspondia a 5 a 7% da população portuguesa na altura. Sim, é muita gente. É muita gente, quer dizer, é preciso somar uma série de partidos daqueles que estão no Parlamento para chegar a este número. E então, é muita gente e ninguém, passado 50 anos, fala deles, embora... Por isso é que convidámos a Marta e fizemos este episódio. Embora muitos estejam vivos. Houve muitos que já faleceram, naturalmente. Essa é a lei da vida. Anos, claro. Mas há muitos que estão vivos. Sim. Há muitos que estão vivos, Marta, há muita gente que veio com 20 e anos. Para fecharmos, porque o tempo voa, já estamos a chegar ao fim. Mas pegando ainda na pergunta anterior, há histórias de sucesso de regresso à África e há alguma história que a tivesse comovido mais ou que a tivesse marcado mais que queira também aqui contar? Comove-me, só a simples ideia do regresso comove-me bastante, de alguém que tem medo de regressar ao sítio onde foi feliz, não é?
Sim. Aquele clichê, medo... Que não se deve fazer. Porque as coisas nunca Segundo são dizem, iguais. As coisas nunca são iguais. Nunca são iguais. Os chineses que são sábios dizem não regresses nunca a um sítio onde foste feliz. E mesmo tem a assim, sua razão. exatamente, mas mesmo assim estas pessoas que regressam e mesmo encontrando a tal, vou citar o tal jornalista americano em relação ao tornado porcaria, é deles. E ouvir a Paula, por exemplo, a Paula Ferreira da Silva, que 50 anos depois regressa a Moçambique e sai do avião e fica só a sentir aquele bafo africano e um cheiro que nunca mais encontrou igual, e decide que quando se reformar, ela é médica ortopedista em Portugal, é para ali que ela volta, e que é a primeira coisa que ela diz aos filhos quando vem dessa viagem. Ou o pai do Paulo Maló, do dentista, que fez uma pequena fazenda em Coimbra, e que era a sua pequena África. Pois. E que era que recriou. Ele recriou aqui a sua pequena África. Tinha um trator, foi mesmo tudo igual. E os filhos acabaram por fazer para ele essa pequena África, porque ele precisava. E é lá ao volante do trator, não sei se é ao volante que se diz quando se fala de tratores, mas enfim. Se o trator tiver volante. Exatamente. Que o senhor acaba por morrer, ou seja, em todo aquele cenário, portanto... Estas coisas que movem-me, ou o Walter que volta à África e que encontra todos os miúdos, não é? Adolescentes, têm o nome do pai dele, que tinha de lá saído, e que querem lhe devolver a casa. Ele diz não, porque a casa, o que aconteceu com muitas pessoas foi que entregaram as chaves das casas quando se vieram embora aos funcionários. Muitas achavam que iam voltar passado uma semana ou passado um mês. Há quem tenha deixado a sopa a fazer, Os não é? mainatos, como se chamavam, mainatos. Exatamente, exatamente. E depois há esta tentativa de devolução, e depois, muito comovente, a história da Olga Albuquerque, que está em África, vive em África, criou uma fundação, a Fundação Coerama, criou escolas para as crianças daquela povoação, e ainda tem os espinafres plantados inicialmente pelo pai dela. Fez uma videochamada comigo para me mostrar, e eu acho isto tudo muito comovente, porque às pessoas individualmente não podem ser imputados os erros dos governos, dos regimes. Claro. As pessoas têm uma história. São histórias individuais, exatamente. São pessoas. E é isso que eu tento respeitar nos meus livros, ouvir a história do pequeno protagonista. Porque o pequeno protagonista também tem muito a dizer. Marta, tem que ir a Moçambique fazer a história dos portugueses que ficaram lá. Tenho muito, quero muito. O Albertino Damasceno era diretor do hospital. Estudou lá, doutorou-se na África do Sul, voltou para Moçambique e tal. Há vários, imensa gente. Portugueses, eles não são portugueses, eles são moçambicanos, mas são brancos, são de origem portuguesa, todos de origem portuguesa, e decidiram apostar e ficar lá. Sim. E isso está na minha lista, estou à espera da melhor oportunidade. E é uma coisa que eu nunca fiz. Eu conheço vários deles, mas nunca fiz, porque nunca tive a oportunidade para isso, nem vou fazer. Portanto, a Marta fica já designada herdeira da minha... Aceito. Vamos a isso. Desses testemunhos. Não, e é muito importante mostrar todos estes casos individuais, porque estes livros mostram como não se pode simplificar e fazer generalizações de casos concretos, porque houve de tudo. Não é? Isto é uma realidade muito heterogénea que acabou por ficar sob essa capa de retornados, como já vimos aqui também. É um termo delicado e que tem muito que se lhe diga, não é? Sim. E aqui fica também, 50 anos depois, um episódio sobre este fenómeno e sobre este momento, que foi um momento também muito importante da nossa história recente. Seguramente. E que por isso mesmo não pode ser ignorado. Obrigada. Marta, foi um gosto. Obrigada pelo convite. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.